Por favor, pegue a palavra. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu vou reler esta palavra de Jesus, quando ele disse: Não temas, de agora em diante. Olha um divisor de águas aí. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu vou ler mais uma vez esta parte final. Não temas. Bem alto. Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Este é o chamado. O Senhor escolhe pouquíssimos homens entre bilhões que há no planeta Terra. E quando eu digo homens, é me referindo ao gênero humano, não é? Ao ser humano. Ele escolhe pouquíssimas pessoas entre tantos moradores da terra para fazerem este trabalho, para continuarem fazendo o trabalho que Ele mesmo começou. E eu fico feliz de olhar aqui para esta igreja, nesta reunião tão especial de obreiros, e ver que você, meu querido e minha querida, é um dos privilegiados, escolhidos por Jesus Cristo, para fazer esta obra. Hoje o Senhor vai falar muito contigo, amém? Porque hoje também é um divisor de águas na tua vida. Hoje também Deus vai dar um novo tempo, um novo início, nessa chamada especial, neste plano maravilhoso, que você sabe que Ele tem na sua vida. Então eu vou pedir a toda a igreja que desocupe agora as mãos e aplauda ao Senhor Jesus, dando a melhor salva de palmas para o dono da seara, para aquele que escolhe a dedo os seus auxiliares, para aquele que tem um plano na tua vida. Aplauda e glorifique o nome daquele que te amou, te salvou e te chamou para uma grande obra. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. E vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo. Pai querido e Deus amado, ouve agora este louvor, ouve este alarido. São os teus obreiros, são os teus servos, os teus escolhidos, os teus que foram chamados por ti, que te aplaudem e te glorificam. Pai bendito, receba agora este louvor, e sobre cada um de nós derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, vem agora com teu Santo Espírito, tome a boca do pregador e fala com cada escolhido aqui em especial. Fala, meu Deus, e fala poderosamente, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar. Tenho certeza que enquanto eu estava dizendo aqui a respeito do teu chamado e de você ter sido escolhido, escolhida, muitos aqui disseram: imagine, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora,
E aí está o princípio do ministério de uma pessoa. Como foi com Pedro. A primeira reação de Pedro foi reconhecer exatamente isso. Que ele era um pecador. Mas vamos ao início. Ao início. Você sabe que Jesus já tinha entrado na vida de Pedro, na casa de Pedro, já tinha curado até a sua sogra. Jesus, inclusive, naquela madrugada, dormiu na casa de Pedro. Só que Pedro foi pescar, ele com seus sócios, o Tiago e o João. Porque o horário de se pescar no mar da Galileia, para ter uma pescaria boa, é de madrugada. Então ele deixou Jesus dormindo ali na casa dele, chamou os sócios, e eles entraram no mar da Galileia e ficaram pescando a noite toda. De manhã cedo, Jesus se levantou, foi orar e depois caminhar à beira-mar. E uma multidão começou a seguir Jesus. Conforme ele ia andando, as pessoas apontavam para ele e diziam: olha, é ele que cura os doentes, é ele que expulsa os demônios, é ele que faz maravilhas. E começaram a seguir Jesus e cercaram Jesus de uma tal maneira que ele não tinha espaço nem para andar mais. Foi quando ele viu Pedro, Tiago e João, e também o Zebedeu, com 2 barcos ali na praia, e os pescadores estavam lavando as redes, tirando os encostos e também os enroscos, tudo aquilo que era de lixo que estava no rio e que eles apanharam na rede, e os barcos vazios de peixes, não havia peixe. Eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Aí Jesus chegou para um dos donos do barco, justamente para Pedro, e disse: me empresta o teu barco aí. E Pedro ajudou Jesus a subir no barco, e Jesus disse para Pedro: agora afasta um pouquinho da praia, que eu quero falar com a multidão que está ali. E aí Jesus começou a pregar para a multidão dentro do barco. Veja, Pedro, ele já tinha tido contatos anteriores com Jesus, mas era uma coisa superficial. Pedro ainda não tinha noção nem de quem ele era, nem de quem Jesus era, e não tinha a menor ideia do plano de Deus na sua vida. Ele conhecia Jesus muito superficialmente, como a maioria das pessoas conhecem Jesus só assim, na superfície. Foi quando Jesus disse para Pedro: vamos entrar no barco, entrem comigo, e vamos para o alto mar, e vamos lançar as redes. Ou seja, o que Jesus estava dizendo naquele momento: Pedro, eu quero que você se aprofunde no seu relacionamento comigo. Eu não quero que você fique só na superfície. Eu não quero você só me olhando e achando legal. Eu quero que você se aproxime de uma tal maneira de mim e me conheça como eu sou, para que você saiba também quem você é e o plano que eu tenho na sua vida. Ou seja, ao dizer vamos para o alto mar, Jesus queria isso: sair da superfície e ir para um relacionamento profundo com Pedro e Pedro com ele, bem como os demais pescadores. E Pedro, que ainda não sabia exatamente quem Jesus era, e nem sabia a respeito de si mesmo quem ele era, e não tinha a menor ideia do seu chamado, Pedro disse para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. É como se Pedro estivesse dizendo: eu sou pescador e o Senhor é um carpinteiro, ao que eu saiba, o Senhor entende de fabricar móveis, fazer mesas, cadeiras. Eu sou um pescador. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Mas é como se ele dissesse: eu tenho experiência, o Senhor não tem. Veja, Pedro não sabe quem é Jesus, e não sabe nem quem ele é. O que Pedro está fazendo naquele momento?
ele está se posicionando acima de Jesus. Ao dizer, de pescaria eu entendo. O Senhor não. O Senhor não é pescador. Eu sou um pescador. Nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, em respeito, em consideração, e porque o Senhor manda, então, sobre a tua ordem e debaixo da tua autoridade, eu vou obedecer. Eu vou entrar no barco e vou em alto mar, ainda que eu ache e tenha certeza que é um desperdício de tempo e de energia. Estou muito cansado, gostaria de ir para casa, tomar um banho, dormir um pouquinho, mas tudo bem, então vamos. É lógico que Pedro não disse nada disso, mas era esta a situação que estava acontecendo naquele momento. Pedro apenas concordou em ir ao alto mar como cortesia, como gentileza, como até uma reverência e obediência àquele profeta que curava doentes e expulsava demônios, inclusive havia curado a sua sogra naquela noite anterior. Uma cortesia, tudo bem, porque tu mandas, eu irei. E ele foi, e Jesus no barco. Quando chegarem ao alto mar, naquela parte mais profunda, onde a água era mais profunda, entenda isso. É uma analogia, uma parábola. Jesus está levando Pedro para uma profundidade de relacionamento. Não quero você na praia. Não quero você só me observando. Não quero você só assistindo. Eu tenho uma outra coisa para fazer na sua vida. Você vai me conhecer agora. Vamos nos aprofundar mais. Vamos mais ali, para as águas profundas. Quem está compreendendo isso, levante a mão. Deus não quer você numa reunião de obreiros como esta, só assistindo, achando legal. Deus não quer você só observando, olhando da praia. Hoje, esta igreja é o nosso barco. E o Senhor está te dizendo, entra comigo nesse barco. Eu tenho um plano na tua vida. Vamos para o alto mar juntos. Vamos para águas profundas. Quem aqui gostaria de se aprofundar no relacionamento com o Senhor? Quem quer mergulhar fundo no rio da água da vida? Você tem noção do que o Senhor está te falando, mas Pedro não sabia. Aquilo era plano secreto de Deus. E quando eles estavam nas águas mais profundas, no mar mais alto, Jesus disse, pode lançar a rede aqui. Aí Pedro lançou. E quando ele lançou a rede, você já sabe do resultado. Numa única tarrafada, numa única vez, ele pegou tanto peixe como nunca havia pegado em toda a sua vida de pescador. Ele precisou fazer muita força para levantar aquela rede, chamar quem estava dentro do barco para ajudar, e começou a puxar a rede e sentiu que a rede estava pesada demais. Ele sozinho não tinha forças para puxar aquela rede. E ele está admirado, como que, em plena luz do dia, num horário improvável, numa hora não apropriada, como que esse carpinteiro está me ensinando a pescar? Não é possível um negócio desse. E ele fazendo força e olhando para Jesus. Mas esse carpinteiro entende mais de pesca que eu. Esse carpinteiro sabe o que fala. E foi puxando a rede. Aí ele queria falar alguma coisa, porque até então ele só estava pensando. E ele queria falar para os companheiros que estavam no outro barco. Diz o Evangelho que ele ficava assim. Eu imagino que ele ia falar, para o Tiago e para o João, os sócios dele que estavam no outro barco. Eu tenho certeza que ele queria dizer, Tiago, João,
Tenho certeza. Mas a voz, não saía. Ele queria falar, Tiago! E com uma mão se puxando a rede e com a outra acenando. Se você se aprofundar no teu relacionamento com o Senhor, entrar no barco com Ele e for para o alto mar, se você começar a entender qual é o plano de Deus na tua vida, quem você é, quem Ele é e qual é o teu chamado, você vai fazer uma pescaria tão maravilhosa. Você vai pegar tanto peixe que você também vai ficar sem palavras. Você vai perder o fôlego. Você vai querer falar, você vai querer contar as maravilhas que Deus vai fazer através da tua vida. E você não vai ter palavras. Você vai querer chamar os outros, mas vai faltar até o ar. Ele queria falar, João, com uma mão puxando a rede e com a outra acenando. E olhando para Jesus. Foi aí que ele começou a ter uma revelação de quem é Jesus. Os companheiros viram aquela aflição de Pedro, se aproximaram com outro barco e foram ajudando a puxar aquela rede que até arrebentava de tanto peixe. Foram puxando, e o Pedro, ele não é um carpinteiro. Eu já vi ele curar doentes na minha casa. Essa madrugada eu vi ele expulsar demônios de muitas pessoas. Eu vi ele curar paralíticos, eu vi ele curar cegos, eu vi ele curar mudos. E agora ele faz isso, ele não é um carpinteiro. Ele é mais que um pescador. Não. Ele não entende apenas de pesca. Ele entende de tudo. Ele sabe de tudo, todas as coisas ele sabe. Eu aqui não sabia quem ele era. Aí eles com sacrifício colocaram aqueles peixes no barco, o barco encheu de peixe. Mas Pedro, ele nem olhava para os peixes, ele olhava para Jesus. Diz a palavra que ele caiu de joelhos ali, se prostrou dentro do barco. E aí ele teve a ideia exata de quem ele era. Aí ele se descobriu, porque ele não sabia quem ele era. Pedro teve uma revelação acerca de si mesmo. Essa revelação acerca de si mesmo veio depois da revelação que ele teve de Jesus. Você só consegue entender quem você é depois que você entende quem Jesus é. Enquanto você não se aprofundar no teu relacionamento com o Senhor, a tua própria vida será uma incógnita, um mistério. Você não saberá nada a respeito de si mesmo e do teu futuro. Você só passa a ter uma ideia a respeito disso, uma ideia exata, uma ideia verdadeira, quando você tem uma revelação exata de quem é Jesus. E Pedro recebeu essa revelação ali no barco, em alto mar, em águas profundas. Aí ele teve a revelação acerca de si mesmo. Ele se ajoelha no barco, no meio dos peixes que pulavam ainda. Os peixes pulando aqui, mas ele não está olhando para os peixes, não. Até poucas horas atrás, tudo o que ele mais queria na vida era um barco cheio de peixe. Agora ele tem o barco cheio de peixe, mas os peixes não interessam mais. Porque o que é mais interessante está ali na frente dele. O que é mais importante, o que é mais valioso, está diante de Pedro. Então ele se ajoelha diante de Jesus. Peixes pulando dentro do barco, os peixes ali dentro, o barco cheio. Mas ele se prostra, ele tem medo até de olhar para Jesus. Ele teve a revelação de quem Jesus é, ele tem medo de olhar para Jesus. Ele diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Essa é a noção exata que uma pessoa recebe por revelação do Espírito Santo a respeito de si mesma. Quem você é. Quando você está diante do Senhor, você diz, agora eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Diante dele, eu tenho temor, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu sei que eu não sou digno dele. Eu sei que eu não mereço estar no mesmo barco que ele.
Eu sei que eu não mereço ser abençoado por Ele. Eu sei que eu não mereço tudo que Ele está fazendo. Pedro agora teve essa revelação. Senhor, ele tem medo de olhar para Jesus, porque ele sabe agora que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Nenhum pecador pode olhar diretamente para Ele. Mas Jesus é Deus, Ele é a graça de Deus revelada aos homens. Ele é o Verbo feito carne, e nós vimos a sua glória. Ele é o Deus que você pode olhar, porque Ele é cheio de misericórdia. Mas Pedro está apavorado dentro do seu barco. Foi quando Jesus colocou a mão sobre ele e disse: não temas. Hoje eu te ensinei como é que se pesca em alto mar. Mas eu tenho outras aulas para te dar. Eu tenho um ensinamento muito mais precioso do que esse, Pedro. Esse é moleza. Eu quero que você me siga. Eu quero que você venha após mim. Porque a partir de hoje, daqui em diante, eu vou te ensinar a ser o maior pescador de almas de todos os tempos. Eu vou te ensinar a ser um pescador de homens. Eu vou te ensinar uma pescaria muito mais maravilhosa. Quando a pessoa tem um encontro com o Senhor e o conhece de verdade, vem o temor. A primeira coisa que você tem que saber a respeito de você mesmo, de você mesma, é justamente a sua fraqueza, seus erros, a sua inconstância, a sua, muitas e muitas vezes, falta de fidelidade. Cair em si, ter uma noção exata de quem você é. O profeta Isaías, ele não era nem profeta ainda, ele não sabia do chamado na sua vida. O profeta Isaías tinha ouvido falar de Deus muitas e muitas vezes, ele acreditava em Deus, mas ele não sabia quem era Deus. O profeta Isaías não sabia nem mesmo quem ele era, e ele passou por esse mesmo processo no início do seu chamado. Quando ele teve a visão do trono de Deus, o séquito do Senhor enchendo a casa, quando ele viu a glória de Deus, Isaías ficou apavorado. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Isaías não queria olhar, Isaías ficou com medo, porque agora ele sabia quem ele era, porque ele viu quem era o verdadeiro Deus. Foi aí que Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória, o Deus de Israel. Ai, eu vi, agora eu sei quem Ele é, e eu sei quem eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros. E o Senhor disse a mesma coisa: não temas, eu purifiquei os teus lábios, eu tirei a tua iniquidade. Aí ele ficou perguntando: quem que eu vou enviar? Quem que irá por mim? A quem enviarei? Quem pregará para as pessoas? E Isaías, agora sabendo do seu chamado, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está entendendo isso? Talvez você até hoje não teve uma revelação exata de Jesus Cristo, o teu patrão, o teu Senhor, o teu dono, o teu Salvador, o dono de todas as coisas. Ele hoje está falando com você. Eu quero me aprofundar no nosso relacionamento. Eu não quero mais você na praia me observando. Eu não quero mais você de longe me observando. Eu não quero mais você só sentada no banco me olhando.
Eu quero que você aprenda comigo, porque eu vou te ensinar uma coisa maravilhosa. Se você souber quem eu sou, e se você souber quem você é, e se você souber do plano que eu tenho na tua vida, então você também vai deixar tudo de hoje em diante, e você vai me seguir, vai estar comigo bem pertinho, porque eu vou te ensinar a maior de todas as lições de pescaria. Eu vou te ensinar a ser um pescador de homens. Eu vou te ensinar como eu ensinei Pedro. Eu vou te ensinar como eu ensinei o Tiago, o João, o Levi. Eu vou te ensinar como ser um pescador de homens. Jó era um homem religioso, temente a Deus, reto, digno, se desviava do mal. Levantava-se constantemente de madrugada para fazer ofertas a Deus e orações, e pedir perdão pelos seus próprios pecados, e também pedia perdão pelos pecados dos seus filhos. Jó dizia: eu não sei se os meus filhos hoje pecaram contra Deus, mas deixe-me pedir perdão a Deus em favor deles. Jó tinha uma vida espiritual, mas quer saber a verdade? Jó ainda não conhecia Deus como Ele verdadeiramente é. O conhecimento de Jó a respeito de Deus era um conhecimento apenas religioso. Está lá no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 5. E aí nós já estamos praticamente no final do livro de Jó. Jó já viveu todas as experiências. E agora Jó finalmente tem uma revelação exata de Deus. No capítulo 42, Jó finalmente conhece Deus de verdade. E quando Jó conheceu Deus de verdade, Jó ficou sabendo a respeito de si mesmo quem ele era. Eu quero ler isto com você no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler a partir do versículo 5. Jó diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Muitas traduções explicam até melhor essa declaração de Jó, porque aqui está numa linguagem muito arcaica, muito poética, mas eu quero colocar isso de uma maneira mais coloquial, mais popular, para você entender. Jó está confessando: antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia o mestre religioso falar, eu ouvia o rabino falar, eu ouvia os religiosos falarem, eu ouvia muita gente falar do Senhor. Mas agora não. Finalmente, os meus olhos te veem. Agora não é mais por teoria. Agora não é mais uma coisa abstrata. Agora os meus olhos te veem. E Jó diz: e eu me abomino a mim mesmo. O que ele quer dizer? Abominar significa sentir horror, detestar. Ele está dizendo: agora que os meus olhos te viram, eu tenho horror a mim mesmo, de quem eu sou. Eu tenho vergonha de mim, porque agora os meus olhos te veem. Eu estou vendo como o Senhor é santo. Eu estou vendo como o Senhor é grande. Eu estou vendo como o Senhor é amoroso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é paciente. Agora eu estou me vendo a mim mesmo aqui. Eu tenho horror do que eu vejo. Por isso eu me arrependo até o pó, até a cinza. Foi aí que a vida de Jó mudou e ele realmente passou a possuir
o dobro de tudo que tinha antes, inclusive com o poder de orar por outras pessoas e elas serem abençoadas. Foi a partir do momento que Jó conheceu o Senhor de verdade, que ele teve a revelação verdadeira sobre si mesmo. E quando você sabe quem é Deus, quando você o conhece de verdade, quando você se aprofunda nesse relacionamento, aí você sabe quão miserável você é. E aí você se arrepende até o pó. Se arrepende por não estar fazendo as coisas como deveria fazer. Não atender o chamado como deveria atender. Não se dedicar a Ele como deveria se dedicar. Não buscá-lo como deveria buscar. E aí que você cai em si e você sente horror a respeito da sua própria pessoa. Quando o ser humano chega neste ponto, aí ele está pronto para ser usado por Deus. Deus quer você nesse estágio. Deus te trouxe aqui hoje. E Ele está dizendo: aproxime-se mais. Faça o que eu estou mandando. Me conheça de pertinho. Saiba quem eu sou. E saiba principalmente que eu te escolhi. Não apenas te amei e te salvei, mas eu te escolhi. E te escolhi para uma grande obra. Uma obra que eu mesmo comecei e que agora eu quero que você dê continuidade. Toda a igreja fique de pé. O Senhor não te quer mais na superfície. Ele não quer mais você observando da praia. Não adianta achar Jesus legal, ir para a igreja, escutar cada testemunho fantástico, maravilhoso, coisas impressionantes. Não adianta até ser testemunha das maravilhas. Tudo isso Pedro viu. Tudo isso ele viu na sua própria casa. Naquela noite, na noite anterior, Pedro viu a casa dele ser cercada por gente estropiada, arrebentada, mutilada, paralítica, cega, muda, endemoniada. Pedro viu toda aquela gente ser curada por Jesus. Ele viu maravilhas. Mas naquela mesma madrugada ele foi para a vida dele, para o seu dia a dia. Jesus queria dar um stop naquilo. Você está entendendo? Jesus quer dar um stop na tua vida. Não pense que isso é só uma pregação. Não pense que esta é só uma palavra. O que você está ouvindo aqui é um chamado do Senhor. Se você tiver a revelação de Deus, você está com temor agora. E com certeza está dizendo a respeito de si mesmo e de si mesma: eu sou um pecador miserável, como que Deus pode ter um plano na minha vida? Pois Ele tem. Justamente porque você reconhece que é um pecador, é uma pecadora. Porque agora você sabe quem Ele é. Está faltando a outra parte. O que é realmente importante para você a partir de hoje? O teu próprio trabalho? A tua própria vida? Os teus afazeres? Que bom que você está aqui hoje, mas você estava pensando em amanhã continuar o seu dia a dia normal. Só que, de hoje em diante, o Senhor quer te fazer pescador de homens. E para aprender a pescar homens, o treinamento é intenso. Porque não é tão simples como apenas lançar uma rede. Exige uma dedicação, um aprendizado, uma permanência constante, um aprofundamento de relacionamento. Exige uma vida com Deus, dedicada a Deus. Aprender a ser um pescador de homens
exige que você deixe tudo para seguir Jesus. Quando o Senhor disse para Pedro: não temas, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Quando o barco chegou novamente à praia, Pedro virou para Zebedeu, que era o pai do Tiago e do João. Pedro falou para Zebedeu: pode ficar com o meu barco, pode ficar com a minha rede, pode ficar com todos os peixes que estão lá dentro, o barco está cheio de peixe. Zebedeu falou: você está brincando, né, Pedro? Você está brincando. Estou falando sério. Mas Pedro, você vai largar o serviço assim? Você vai deixar tudo assim? Que garantia que ele te deu? Pedro diz: pode ficar com tudo, com o barco, com as redes e com os peixes. Eu estou deixando tudo agora, porque a partir de hoje eu vou seguir Jesus, porque eu sei quem Ele é. Se tem alguma coisa importante a se fazer nesta vida, é seguir Jesus, e seguir de perto. Eu não quero mais seguir de longe. Aonde Ele pousar, eu quero pousar. Para onde Ele caminhar, eu quero caminhar. Para onde Ele for, eu também quero ir. Eu quero estar com Ele todos os dias, todas as noites, todas as horas. Eu não entro mais no barco para pescar, para vender peixe. Eu não vou mais no mercado. Eu não vou mais trabalhar no dia a dia. A partir de hoje, eu vou seguir Jesus Cristo incondicionalmente. A partir de agora, eu deixo tudo para seguir Jesus. Foi quando o Tiago e o João disseram: nós também, viu, pai? Como assim? Nós também. Pai, além do barco de Pedro, dos peixes que estão naquele barco e das redes, pode ficar também com o nosso barco aí e com as nossas redes. Pai, desculpa, não dá mais para te ajudar, pai. Eu não posso mais sair com o Senhor para pescar. O Tiago e o João diziam a mesma coisa. A partir de hoje eu não posso mais voltar para a velha vida, porque encontrei uma nova vida. A partir de hoje, pai, eu não volto mais a pescar com o Senhor e não vou mais vender peixe no mercado. Desculpe, pai. Mas filho, eu preciso de você. Tiago, João, eu preciso de você. Desculpe, pai. Desculpe. Eu estou me demitindo hoje, estou pedindo as contas. Pode ficar com tudo. Mas como é que vocês vão seguir esse homem que nem casa para morar ele tem? Ele não tem casa própria, ele dormiu essa noite na casa do Pedro. Ele não tem uma residência fixa. Como é que vocês vão seguir esse homem? Não compreendo vocês. O que é isto? Mas Pedro, Tiago e João sabiam exatamente o que estava acontecendo, porque eles compreenderam quem Jesus é. Quem compreende isto, nada mais importa. Nada mais. Você não está preocupado onde você vai morar, onde você vai dormir, o que você vai comer, o que você vai vestir. Você não está preocupado com mais nada. Você só quer uma coisa: ficar cada dia mais perto de Jesus. Aprender cada vez mais com Ele e fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. Quantas vezes, hein? Fala para mim, fala sério. Quantas vezes alguém já chegou para você, de repente até eu, ou o pastor Neilton, ou o pastor Ubiratã, ou o pastor Marcos Lima, ou o pastor Daniel Palharim, ou os demais pastores da Paz e Vida. Quantas vezes algum pastor, até da sua própria igreja, chegou para você e disse: o plano de Deus na tua vida, que você tem chamada para fazer a obra. Até profetas, até pessoas estranhas já chegaram para você e falaram aquilo que está mais do que na cara. Você não tem mais desculpa para continuar olhando de longe, acompanhando da praia. Você não foi chamado para ser observador ou observadora.
Você foi chamado para ser pescador e pescadora. Mas não pescador e pescadora de qualquer peixe, mas um tipo de pescador especial, cujos profissionais são pouquíssimos neste planeta. Pouquíssimos. Verdadeiros pescadores de almas, pouquíssimos. E você faz parte deste pouquinho que Ele escolheu. Você vai desprezar esse chamado? Você vai procurar o pastor aqui da igreja e vai dizer: eu quero trabalhar na obra. Agora, você viu se Pedro perguntou: Jesus, tá bom, eu te sigo, vai. Mas o senhor vai dar carteira assinada? Tem um fixo mensal? Ajuda de custo? E dinheiro para condução? Carteira assinada, vai me registrar? Tique de refeição, né? Férias, 13º. Risco de insalubridade e profissão perigosa, porque essa profissão é perigosa. O que o senhor tem aí? Eu fico doido da vida, pastor. Quando uma pessoa que não tem chamado de Deus e quis, né? Quis forçar um chamado e depois não acontece, lógico. Eu fico impressionado que a pessoa sai depois de alguns meses, ou quem sabe um ano, e ainda entra com uma reclamação trabalhista contra a igreja. Não ganha, né? A justiça não dá ganho. Mas eu fico impressionado. O Senhor não quer esses profissionais, entre aspas. Ele não está chamando empregados aqui. Ele está chamando servos e servas. Ele está chamando pessoas que tenham a coragem de se sacrificar pela obra e até de morrer por causa do Evangelho. Pessoas que não estejam preocupadas com conforto pessoal ou com segurança futura. Pessoas que estejam apenas voltadas para o objetivo da missão, e o objetivo principal é pescar homens, pescar pessoas, ganhar almas. Posso dar um conselho? Quando você faz uma reunião e termina a reunião, ou às vezes até uma reunião doméstica, atenda todo mundo depois da reunião, converse com todo mundo, abrace todo mundo. Eu gosto de ser sempre o último a sair da igreja. Quando eu estou muito no pó, que eu não tenho forças, eu lembro que Jesus várias vezes se escondeu e até dizia para os discípulos: venham para cá, num lugar à parte, descansem um pouquinho, porque são muitos os que estão vindo e indo. Há momentos que a gente precisa realmente dar uma recolhida, mas raramente você me vê fazer isso. Está muito no pó. Hoje o pastor Nilton olhou para mim e falou assim: o que o senhor tem? Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor está acabado, hein? Você não falou isso para mim lá no gabinete? Melhorei já? Já estou melhor, né? Era falta de pregar, pastor. Mas, também ontem aqui. Mas atenda todo mundo depois da reunião. Tenha paciência com as pessoas. Converse. Não estou falando só dos pastores, estou falando também dos obreiros e obreiras, diáconos e diaconisas. Não despreze ninguém. Eu gosto de abraçar bêbado. Eu tenho uma unção para atrair bêbado que é impressionante. Velhinha, então, nem se fala. Eu sou o querido das velhinhas. O queridinho. As velhinhas me amam. Eu chego em casa, o meu terno, tudo com marca de batom aqui, né? Porque elas são baixinhas. E me beijam tudo aqui assim, né? Ainda bem que a minha mulher não é ciumenta. Mas eu atendo todo mundo, atenda todo mundo. Às vezes a gente está cansado, precisa se esconder, mas é raro. Atenda todo mundo, converse com todo mundo, ouça todo mundo. Não fique só em cima do altar, desça do altar também, viu? Quando você desce do altar, você tem uma lembrança de onde você veio. Quando você desce aqui para atender o povo, ó, você se lembra de onde você veio. Quando você ouve as pessoas
e os sofrimentos, as dores, as lamentações, as tristezas, você também se lembra que a tua vida era assim. E o Senhor te tirou dali e te pôs num lugar de honra. Um pescador de homens, ou melhor dizendo, de almas, ele pesca de todo jeito, não é só com rede não, viu? A gente tem que pescar com anzol também, com uma varinha. Sabe aquela pescaria solitária, que você pega um peixe só? E você viu como tem que ter paciência, hein? Um pescador fica lá, às vezes horas, para pegar um lambarizinho desse tamanho. Fica horas ali, ó, para pegar um lambarizinho de nada, um mandi. Às vezes a pescaria é de uma só pessoa. E às vezes você vai ter uma rede para lançar. Mas não pode querer pescar só com rede. Tem que querer pescar também com anzol, com uma varinha. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Você tem um chamado. Você foi escolhido, você foi escolhida. Essa palavra que eu li aqui para você, Lucas capítulo 5, o versículo 11 termina dizendo: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha aqui, ó. Às vezes a pessoa chega só até o versículo 10. Aliás, a maior parte chega só até o versículo 10, quando ouve Jesus dizer: eu te farei um pescador de homens. Mas esquece do versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu vou ler de novo, repete. Vamos lá. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Por isso que mais tarde Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Ô Pedro, na verdade eu te digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, mulher, filhos e campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já neste tempo 100 vezes mais, e no século futuro a vida eterna. Você tem que acreditar. Trabalhe nesta terra, não se preocupe com mais nada não. Deixe tudo. Não se preocupe com nada. Porque se você estiver bem pertinho de Jesus, você vai dizer como o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu decidi deixar a publicidade, eu tinha 40 anos e ganhava bem. Eu comentei com meu irmão, falei: estou deixando a agência, deixando tudo, faça a mesma coisa. Ele ficou incrédulo. Eu falei: faça a mesma coisa, porque eu não acredito que Deus possa ser um patrão pior do que o melhor cliente que eu tenho. E eu tinha bons clientes de publicidade. Eu disse: Deus não pode ser pior do que o melhor cliente que eu tenho. Acreditei. Aí você vai passar pelo processo de deixar tudo, de perder tudo, de ficar sem nada. E aí que você vai se aproximar mais de Jesus. Porque quanto mais você perde, quanto menos você tem, mais você se apega com Ele. Mais você fica dependente dEle. E aí você se aprofunda no relacionamento. E aí, quer sair da praia? Quer sair da praia? Quer entrar no barco com Jesus? Quer entrar comigo em alto mar, diz o Senhor? Quer se aprofundar? Quer ir para as águas profundas? Olha que as águas profundas são mais geladas, mais perigosas. A solidão é maior. Mas não temas, porque eu estou contigo. E de hoje em diante tu serás pescador de homens. Eu queria tanto que você fizesse que nem Pedro, Tiago e João. Estou deixando tudo. Estou largando o trabalho, estou largando tudo.
quero ficar na obra, sem garantia nenhuma. Sem nenhum tipo de garantia. Não procure o pastor para dizer, quanto é que o senhor garante para mim, hein, de ajuda de custo? Eu tenho mulher, tenho filhos, tenho sogra. Jesus vai te dizer, Pedro também tinha tudo isso. Até sogra ele tinha. Ele sustentava até a sogra. Largou tudo. Largou tudo. Se bem que largar a sogra não é uma má ideia, né? Mas ele largou tudo. Largar a sogra é fácil. Quero ver largar a mulher, os filhos. Eu não vi meus filhos crescerem. Você acaba não vendo as coisas acontecerem na tua vida. Na tua vida, não. Você vê as coisas acontecerem na obra. Na obra você vê. Mas o Senhor tem uma recompensa futura. E Ele garante que nesta vida você vai receber 100 vezes mais. Pastor Neilton, quando começou a vir aqui na Paz e Vida, ele tinha um emprego. Aí ele veio conversar comigo que queria ser pastor, mas que ele estava empregado e trabalhando. Perguntei quanto ele ganhava. Ganhava bem, um salário alto. Achei até que ele estava mentindo para forçar a barra para eu pegar ele pelo mesmo salário. Olhei para ele, meu filho, você ganha muito bem, continua no seu emprego. Não foi isso que eu te disse? Continua no seu trabalho. A igreja não tem condição de te pagar isso. Voltou chorando para casa, ouviu aqui atrás, né, ele falando. Voltou chorando, porque queria ser pastor. Aí o que aconteceu, né? Tomou a decisão, não foi, pastor? Tomou a decisão de sair do trabalho, de sair de Jandira e ir a pé até Barueri, na Paz e Vida de Barueri. Você sabe onde fica Jandira e onde fica Barueri? Faz essa caminhada a pé, mas não uma vez só, vai todo dia, que nem ele fazia. Quanto você ganhava por mês que a Paz e Vida te pagava? Ganhava tudo isso, pastor. Uma ajuda de custo de R$600, que devia ser, talvez, era um quarto do salário que você ganhava, mais ou menos, né? Não pagava aluguel, não pagava condução, não pagava nada, se vira. Mas perseverou, hoje é um dos principais pastores da Paz e Vida, não é? Pergunta se ele se arrepende de ter atendido o chamado. Pergunta se ele se arrepende. Pergunta, se arrepende, pastor? Ouviu? Vamos lá, pergunta, você se arrepende, pastor? Vem aqui, pastor, vem aqui. O povo está perguntando, vamos lá, povo, pergunta de novo. Responde. Só de ter demorado de sair do emprego para vir para a obra. Se eu tivesse vindo antes, a minha recompensa teria chegado bem mais cedo. Glória a Deus. Atende o chamado do Senhor na tua vida. Ele tem coisas para te ensinar. Você vai ter que aprender. Enquanto você aprende, é com pão e água, tá? Ele garante o pão, ele garante a água. Ele não garante que você vai ter um teto na cabeça, não, porque Pedro dormiu várias noites ao ar livre. Às vezes você tem que dormir ao ar livre. Viu? Mas ele tem um chamado na tua vida, é isso que importa. Ele tem uma obra na tua vida. E é a obra mais importante que ele poderia dedicar a você. É a maior oferta que ele poderia fazer para um ser humano. Trabalhar para ele, diretamente com ele, debaixo das suas ordens, obedecendo a sua voz e fazendo o que ele fez, imitando o Senhor em todos os passos. Isso implica em pegar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Vai ter aí que carregar a cruz, sim. E vai ter que subir o Monte Calvário também. Só que chega lá em cima no Monte Calvário, ele tira a cruz dos teus ombros e ele mesmo morre na cruz por tua causa.
Você não precisa morrer por causa dele, não. Ele não quer que você morra por causa dele. Ele só quer que você dedique toda a sua vida a ele. É isso que ele quer. Esse é o teu chamado. Sabe o que eu vou fazer agora? Vamos parar de parte teórica. Vamos parar de parte teórica. Você já ouviu bastante. Aliás, ouviu bastante e não só hoje. Vem ouvindo isso, ó. Há quanto tempo você vem ouvindo isso? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só quem tem coragem de deixar tudo, porque sabe quem ele é, sabe quem você é e qual é o chamado de Deus na sua vida. Só quem tem coragem disso. Por isso que eu falei, vamos sair da parte teórica e vamos para a prática. Você vai ter que sair do teu lugar agora. Você vai ter que sair daí e vir para cá. Esse é o teu chamado. Glória a Deus. Olha isso. Estou imaginando Jesus de pé dentro do barco e Pedro prostrado. Que nessas pessoas estão fazendo ao chegar aqui na frente. Só que você não tem que olhar para mim não. Porque eu também estou de joelhos diante dele, porque eu sei quem eu sou. Você tem que olhar para Jesus, ele está aqui, ó. Ele está aqui. É o teu chamado. Ele vai te treinar. Ele vai te ensinar. Você vai ser um grande pescador, uma grande pescadora de almas. É um aprendizado. É sofrido, tem que ter paciência. Tem que se sacrificar dia e noite, tem que passar privações. Mas tem que ter vontade de ficar cada dia mais perto de Jesus. O Senhor te chamou? O Senhor te chamou? Você sabe do teu chamado? Sabe quem Ele é e sabe quem você é? Está fazendo o que ainda? Vai continuar na praia só olhando? Vai continuar só observando? Não temas. Não tenha medo não. Você tem medo de que vai faltar alguma coisa? Você tem medo? Você tem medo do dia de amanhã? Olha a palavra que ele disse, não temas, não temas, não temas. Está com medo do quê? Não temas, não temas. Se você sabe quem ele é, se você sabe quem você é, e se você sabe do teu chamado, não temas, diz o Senhor, não temas. Não há o que temer. Não temas, oh glória, oh ricalamachuri mishuri mishandalas, Elia masuri tia soi, Elia masuri andalas. Não temas, não temas, não temas, não temas porque eu sou o teu Deus, não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não temas porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Oh glória! Havia uma multidão na praia. Mas daquela multidão apenas três deixaram tudo para seguir Jesus. Tem uma multidão aqui dentro, mas poucos de joelhos aqui na frente, prostrados diante de Jesus. Saia do meio da multidão. Você não foi chamado para ficar na praia tomando sol. Você foi chamado para entrar em alto mar. Você foi chamada para entrar nas águas profundas. Oh glória!